centro di pesquisa sacrosemiotica di San Paolo. Quindi continuiamo sull'Avenida Paulista a San Paolo per un intervento dal titolo Visibilidades das práticas de vida vividas e mediatizadas na Avenida Paulista. Allora, do la parola a Luciana. Comincia Luciana. Obrigada. Olá. Maria Cláudia começa. Obrigada pelo vídeo, boa tarde a todos. O CEPESR tem uma vasta produção de pesquisas de diversos locais da cidade de São Paulo, e nós temos pesquisado a Avenida Paulista com foco nas visibilidades das práticas de vidas vividas e mediatizadas que ali se manifestam. Esse é o mapa da cidade de São Paulo, dividido em subprefeituras, e no traço vermelho é a região que a Avenida Paulista está. Como ponto de referência, que é bastante mediatizado, é onde fica o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Nós trouxemos aqui um timeline da Avenida Paulista, pontuando algumas marcas históricas que foram transformando a paisagem da Paulista, e a partir dos seus novos usos. Então, como a Ana Cláudia e a Micaela falaram, a Avenida Paulista ela foi planejada para a elite paulistana morar ali. E ela ficou assim, permaneceu por um bom tempo. A elite ela vai se fixar ali, saindo do centro da cidade e indo para o alto da cidade, porque a Paulista ela fica no alto de São Paulo. E permaneceu assim um bom tempo. Depois, quando acontece um momento de expansão cultural na cidade, vai ser o local onde vai ser construído um MASP, escolhido para ser construído um MASP, e, como eu falei, que é um ponto bastante forte de referência e fortemente mediatizado, e ponto de encontro de várias situações, como a gente vai ver a seguir. A avenida ela vai se transformando pelo seu traço urbano, passando a ser um endereço de instituições bancárias, e na década de 80 ela vai se constituir como um polo financeiro da capital. O alto valor do metro quadrado da Avenida Paulista faz com que os casarões remanescentes que retratavam ali um poderio econômico sejam demolidos, criando assim uma polêmica pela falta da preservação do patrimônio cultural da cidade. Cada vez mais tem a presença de prédios, de edifícios, centros culturais, instituições financeiras, e que fixam ali o seu endereço. A avenida vai se constituir também como um local de lazer, principalmente pelo movimento que aconteceu em 2017, chamado Paulista Aberta, e ela vai ser fechada para os automóveis e abre para as pessoas, que isso acontece aos domingos e feriados. Bom, o nosso objetivo de estudo é estudar os processos de visibilidade da Paulista vivida e da Paulista mediatizada, especialmente nesse período da pandemia do Covid-19. Nosso questionamento é como se dão os regimes de interação de sentido nas mídias e redes sociais. Nós somos conduzidos pela sociossemiótica, de Eric Landowski, que para compreender os modos como esse espaço se configura e como se vive em loco e nas mídias sociais. Bom, na Paulista vivida é possível ver diversas práticas que se misturam ao longo do dia. O lazer que acontece em dias regulares é assim então intensificado nos dias da Paulista Aberta. As pessoas elas ocupam as duas pistas da avenida, e como eu tinha falado, os carros é proibido o trânsito do carro e passa somente as pessoas com bicicletas, com várias interações ali.
Ela é um local também de compras e de trabalho, com um movimento contínuo e intenso dessas práticas. Ocorre também várias manifestações políticas, muitas delas parando a avenida e causando assim, um transtorno na programação da cidade, causando muitos transtornos. E ela permanece enquanto um lugar de moradia, embora muitas vezes de modo improvisado. Por prática, a gente recorre à citação de Ana Cláudia de Oliveira, que diz o seguinte: entende-se por prática um fazer cotidiano que caracteriza ações que se repetem, mas não de modo redundante que esvazia o sentido. Ao contrário, essas podem ser práticas de um indivíduo, de um grupo social ou, em maior escala, da população da cidade. A repetição de uma ação, de uma sequência delas, dá-se no eixo sintagmático, em intervalos temporais, e manifesta um modo de presença que é definido pela constância acional na cotidianidade. Os traços recorrentes mostram que permanecem na dinâmica transformacional, e esses promovem a identificação da prática. As práticas de vida apresentadas pela Maria Cláudia sofreram mudanças com a chegada da pandemia do Covid-19 em março desse ano. A imagem que vocês veem mostra a Avenida Paulista em 10 de julho. Nela observamos poucos veículos e pedestres, em uma sexta-feira, geralmente, dia com maior trânsito na cidade. A Avenida Paulista sempre foi o palco de manifestações e encontros com muita visibilidade na mídia. Nessa foto, nós vemos o local tomado na Parada do Orgulho LGBT, que acontece no local desde 1997, e é considerada uma das maiores paradas de orgulho LGBT do mundo. Nesse ano, com a pandemia, ela foi substituída por projeções de luzes com as cores da bandeira LGBT no céu da cidade. Embora a pandemia tenha reduzido a circulação de pedestres e carros, houveram manifestações como essa que aconteceu em 14 de junho, quando as 5 maiores torcidas de futebol rivais de São Paulo se reuniram em um ato inédito para protestarem contra o presidente Jair Bolsonaro. A Avenida Paulista também já foi o palco de embate entre essas mesmas torcidas. Na imagem vemos então a torcida do Palmeiras na avenida. Outra manifestação que buscou visibilidade foi a da performance, que aconteceu em 6 de agosto. Se tratou de uma carreata composta por cerca de 130 carros, que ocupou 2 vias da Avenida Paulista em marcha ré, em protesto também contra Jair Bolsonaro e em homenagem às vítimas da Covid-19. Essa manifestação performática foi filmada e integra agora, desde 5 de setembro, a Bienal de Berlim. Na imagem, essa figura central, que caminha entre os carros, também faz parte da performance. Isso mostra que, mesmo com a pandemia, há uma continuidade de busca por parte de grupos em se presentificarem na Avenida Paulista para serem vistos. Isso concerne aos conceitos de visibilidade e de presença. Para eles, nós recorremos ao Landowski, que aponta, então, que a relação mínima constitutiva de ver admite em níveis mais superficiais diferentes especificações modais, essencialmente do tipo querer, dever, saber, poder ver, cujo emprego condiciona a maneira como os actantes, no caso dos agentes individuais ou coletivos designados como o que vê e o que é visto, entram em relação. E a respeito do conceito de presença, Greimas e Cortez, no dicionário de semiótica, apontam que a oposição categorial presença-ausência surge, então, como uma possibilidade de distinguir 2 modos de existência semiótica. Landowski também aponta em presenças do outro que, a não ser para se desviar para um plano metafísico, presença e ausência só podem ser concebidas como remetendo aos modos de existência semiótica suscetíveis de afetar seja o estatuto dos próprios sujeitos, seja das relações que eles mantêm.
Então, a Luciana ela acabou de falar um pouco sobre essa relação entre os conceitos de visibilidade e de presença, e a gente acredita que tem uma relação entre esses dois conceitos que a gente empregou, e um ponto que foi destacado pelo Pietro Montani na abertura desse evento, que é o da relação entre experiência do espaço e mediação tecnológica. Essa relação entre a experiência do espaço e a mediação tecnológica, no nosso caso, ela se traduz em uma relação entre estar presente na Paulista e ter uma visibilidade online e midiática, como a Ana Cláudia ressaltou também. Então, a gente vai ver agora como que se dá essa relação nas redes sociais e, em especial, no Instagram, que foi uma rede social que a gente observou. Então, essas duas imagens aí que vocês estão vendo, elas são anteriores à pandemia, né? As duas são de 2018. A imagem de baixo, em particular, é uma imagem que a gente já tinha analisado antes. Ela mostra as selfies feitas pelos visitantes no Mirante do Sesc, que é um centro cultural instalado na Avenida Paulista, que aproveita essa localização na avenida e propõe no último andar um espaço panorâmico. Então, a gente vê que ocupar a Paulista equivale a tentar ganhar um espaço de visibilidade nas mídias por parte dessas atividades e dos eventos culturais e sociais que acontecem ali na via. E, do mesmo modo, a gente vê diversas instituições culturais que escolhem se posicionar na avenida como uma maneira de se fazer vistas. Então, a própria configuração espacial dos prédios que abrigam esses equipamentos culturais, como, por exemplo, o Instituto Moreira Salles, que também tem uma área panorâmica, ou o Sesc Paulista, que é esse que a gente está vendo aí na imagem, eles são cientes dessa forte visibilidade da avenida e elas proporcionam ações e espaços que tentam sempre conectar o espaço interior do equipamento cultural com a avenida que está ao redor. E, dessa forma, eles acabam também incentivando a publicação e os compartilhamentos dos usuários nas redes sociais, usando localização, hashtags e replicações das fotos. Então, aí, nesse caso, a gente está vendo, por exemplo, o uso de uma hashtag específica, que é Sesc Paulista, né, o nome do equipamento cultural. E diversas selfies produzidas aí no Mirante. Já essa outra imagem aqui, ela mostra alguns dos retratos que foram produzidos na avenida e compartilhados esse ano, ou seja, durante a crise de Covid, a partir do mês de março. Então, a gente vê que mesmo durante a pandemia, a Paulista continua sendo um local de alta visibilidade e muito utilizada como espacialização dos retratos que são compartilhados nas redes sociais. Então, os sujeitos que aparecem fotografados, né, eles estão com ou sem máscara, às vezes eles tiram as fotos até de dentro do carro, e eles parecem querer aproveitar essa imagem da avenida esvaziada por causa do Covid e por causa das medidas de distanciamento social. Então, essas pessoas que aparecem nas fotos, eles se destacam contra esse fundo tão incomum, já que normalmente a avenida é lotada de pessoas que estão circulando. Então, a gente vê que estar na Avenida Paulista, para quem circula por ali, ao mesmo tempo estar em uma relação do tipo eu, tu, aqui, agora, de corpo presente, e uma relação de ele, a Iuris, então, digitalizado, dada a alta probabilidade de repercussão e de compartilhamento online de tudo que acontece na avenida. Então, retomando, né, o nosso objetivo, que era ver como isso era mediatizado, né, a partir do modelo dos regimes de interação e de sentido proposto pelo Eric Landowski, a gente tentou sintetizar as impressões que tivemos ao acompanhar as práticas de vida que são dadas a ver nas mídias e nas redes sociais durante o período da pandemia. Ou seja, não são mais as práticas que nós mesmos observamos no local, como antigamente, mas sim o que chegou até a gente pelas notícias e pelas redes sociais. Então, começando ali pela programação, do canto superior esquerdo, né, em observações anteriores da avenida, a gente tinha visto que havia muitas práticas programadas e regulares na Paulista.
e que a mídia costumava mostrar esse tipo de prática para indicar, por exemplo, a intensidade do trânsito, se tinha muitos carros circulando ou não, o movimento do comércio, os locais de trabalho, etc. Durante a pandemia, esse movimento ele diminuiu bastante, como a gente viu até mesmo nos fundos das fotos compartilhadas nas redes sociais, já que a avenida está esvaziada desse público regular. Então, a gente considera que houve uma redução da visibilidade midiática das práticas de vida programadas durante o período da pandemia. Por outro lado, né, ali do lado oposto, as práticas de vida que são marcadas pelo acidente, pela ruptura do programado, elas apresentaram uma alta visibilidade midiática durante esse período do Covid-19. Então, muitas imagens compartilhadas mostram esse evento incomum, que é a avenida vazia, e outros eventos também inusitados, como a manifestação dos carros em marcha ré, que a Luciana mostrou, ou a união das torcidas rivais. Então, tudo isso são práticas que se opõem totalmente às interações regulares, né, e programadas da Paulista. Então, depois ali no canto inferior esquerdo, né, passando para as práticas marcadas pelo regime da manipulação, a gente viu que a pandemia não foi, parece, né, um motivo suficiente para impedir que as pessoas continuem realizando manifestações diversas e manifestações populares, né, e que as pessoas queiram ou devam estar na Paulista para serem vistas. Então, até as postagens das selfies nas redes sociais continuam acontecendo normalmente, com intensidade, o que mostra uma intencionalidade desses sujeitos que querem estar na avenida, o que é uma característica do regime da manipulação. Então, essas práticas marcadas pela manipulação, elas continuaram tendo uma alta visibilidade midiática. E depois, em relação aos ajustamentos, eles costumavam ser muito representados da visibilidade e na cobertura midiática da Paulista aos domingos e feriados, que é quando tinha muita gente fazendo shows, cantando, dançando, ou só passeando, bebendo, enfim, socializando no espaço da rua. Com o cancelamento, né, da Avenida Paulista por causa da pandemia, houve, consequentemente, uma diminuição na visibilidade das práticas que se dão pelo regime de ajustamento. Então, algumas conclusões assim, bastante gerais desse trabalho até aqui, a partir dessa observação durante a pandemia e das nossas reflexões. Então, o primeiro na actualização, com ou sem pessoas nas ruas, dentro ou fora dos veículos, usando ou não máscaras, exibir a espacialidade da Avenida Paulista é sempre um valor em si, independentemente do tempo ser da pandemia ou não, né? Ela continua sendo dada a ver. E outro ponto é que muitas práticas de vida na avenida são motivadas pelo valor dado ao simples fato de estar presente na Avenida Paulista. Então, essas são algumas conclusões bastante gerais, assim, e a gente agradece muito pela atenção. Aí estão os nossos contatos, os nossos e-mails. Eu não estou controlando o tempo, mas imagino que a gente deve ter se mantido ali nos 20 minutos. Obrigado. Grazie Mark, grazie mille a tutti e tre, a Maria Claudia, a Luciana, a Mark, perché siete stati anche per essere stati perfettamente nei tempi. Grazie mille. Mi colpisce molto